Estamos começando o nosso segundo programa. Já vimos o que é e para que serve o orçamento público. Funciona mais ou menos como orçamento doméstico que a gente faz em casa. Você compara o que recebe com o que tem para gastar e faz o planejamento do mês. Hoje o professor Ilvo vai nos falar sobre as leis que tratam do orçamento público. Por isso, eu escolhi o plenário do Senado no Congresso Nacional, lugar onde as leis são discutidas e votadas para falar sobre a legislação que envolve o orçamento público. Olá, professor. Olá, Érica. Olá, amigos. Bem, vendo a Érica falando lá do Congresso Nacional, do plenário do Senado, me ocorre já para começo de conversa lembrar que é sempre bom a gente consultar a nossa Constituição Federal, especialmente os artigos 165 a 169, que tratam mais diretamente do orçamento público. A Constituição também nos informa, lá nos seus primeiros artigos, que o Brasil é uma república federativa, formada pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal, e que eles estão unidos em uma espécie de casamento. E essa união é tão forte que não admite separação nem divórcio de jeito nenhum. Além disso, como em qualquer união, existem direitos e deveres para as partes. Estados e municípios têm direitos e deveres que nem a gente? É mais ou menos isso. Eu explico. Para que a unidade entre eles funcione, é preciso que os direitos e as obrigações estejam bem definidos, porque, do contrário, a confusão e os problemas podem aparecer e tumultuar as coisas. E a Constituição evita estes conflitos quando ela separa as competências de cada um dos entes da Federação, da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. As competências são aquilo que cabe a cada um fazer. Por exemplo, os gastos, as receitas e as ações a serem realizadas localmente. Mas, professor, onde é que o orçamento entra nessa história de competências? Pois é, ao definir as competências, a Constituição separa aquilo que cabe à União e aos outros entes da Federação, inclusive naquilo que se refere ao orçamento. Ao estabelecer os direitos, a Constituição deu autonomia política, administrativa e financeira aos estados e municípios. Quer dizer que estados e municípios têm independência e autonomia para fazer o que bem entenderem, professor? Calma, nem tanto. Autonomia política significa que estados e municípios elegem seus próprios governantes, enquanto que, pela autonomia administrativa, eles podem organizar e fazer funcionar os seus serviços públicos, a educação, a saúde, a coleta do lixo e assim por diante. E a autonomia financeira quer dizer, entre outras coisas, que estados e municípios podem criar e arrecadar tributos e também utilizar os recursos na manutenção dos seus serviços. Ficou claro? Ah, já estou entendendo. Algumas coisas ficaram para a União fazer e outras para os estados e municípios. Exatamente. Por exemplo, apenas a União pode elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Por outro lado, legislar sobre orçamento é competência tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesse caso, o que a União faz é elaborar as normas gerais. E os demais entes fazem as suas normas particulares ou específicas, sempre obedecendo, é claro, às normas gerais da União. Professor, o senhor poderia nos dar um exemplo de norma geral sobre o orçamento? Perfeitamente. A própria Constituição traz uma série de normas gerais sobre esse assunto, nos seus artigos 165 a 169. Essas regras valem também para os estados e municípios. Outros exemplos são a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de maio de 2000. Ambas são normas gerais e tratam de orçamento. E quais seriam as normas específicas editadas pelos estados e municípios? Bem, cada estado tem a sua própria Constituição e os municípios as suas leis orgânicas.
As constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios sempre trazem normas sobre orçamento público. E os próprios orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias desses entes são exemplos característicos dessa autonomia financeira que eu mencionei ainda há pouco. Então, deixa ver se eu entendi. Aquilo que vale para todo mundo está nas normas determinadas pela União. E aquilo que é específico de cada lugar fica por conta da legislação dos estados e municípios. Não é isso, professor? É isso mesmo. Bem, nós estamos finalizando o nosso encontro de hoje, em que se procurou explicar que o orçamento público tem uma legislação federal que vale para todos e que existem normas específicas de cada estado ou município. E eu recomendo e insisto, deem uma olhada na Constituição, nos artigos 165 a 169. Depois, procurem dar uma lida na Lei 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal e, por último, na Constituição do seu estado e na Lei Orgânica Municipal da sua cidade. Informação nunca é demais e a sabedoria popular já nos ensina que saber não ocupa espaço. É muito importante que a gente tenha uma boa noção de conjunto das principais normas que tratam do orçamento público. E não se esqueça, qualquer dúvida, ligue para a gente ou entre em contato através do nosso e-mail. Ah, já terminou nossa aula? E no próximo encontro, professor, nós vamos aprender o quê? No próximo programa, nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Vamos falar de planejamento. Ah, lá em casa a gente está sempre discutindo tal planejamento doméstico. Mas orçamento público também tem planejamento, é? Tem e muito. Na próxima aula, você e os amigos que nos assistem vão saber por que o planejamento é tão importante no orçamento público. Tá bom. Tchau, professor. Tchau, gente. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.